Obrigado por essa manhã, obrigado por a gente estar aqui falando desse assunto que é tão vital, que é tão importante. Vem como o Senhor já fez na primeira palestra. O Senhor passeou entre nós, o Senhor enviou do teu Espírito, que trouxe refrigério para a nossa alma, para o nosso coração. Agora, mais uma vez, Senhor, lava-nos com teu sangue, perdoa os nossos pecados, liga a nossa mente a Ti e dá-nos da Tua luz, para que a gente entenda a Tua verdade, a Tua palavra. Fala com a gente, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se converteu. Ele ficou tão grato a Jesus pela sua salvação, tão feliz, que para mostrar a sua gratidão, ele assaltou um banco e deu de oferta para a igreja. Numa outra ocasião, um rapaz procurou o pastor da igreja e falou: pastor, estou pronto para me batizar. Agora, para você ter uma ideia, eu só fumo um cigarro de maconha quando acordo e outro quando eu vou dormir. Um rapaz, ele era soldado, no exército ele se especializou em armas. Depois de um período, ele foi dispensado do exército, convidado por uma quadrilha de traficantes, virou o responsável pelas armas dessa quadrilha. Um dia ele achou que aquilo estava ficando muito ruim, decidiu sair, mas usaram a sua arma num assalto e por conta disso usaram aquela arma, e aquela arma foi usada para que o assassinato ocorresse. Diante disso, ele foi procurado pela polícia. Como ele tinha treinamento de selva, ele se embrenhou numa selva, mas antes passou na casa da mãe, que era crente, e perguntou se ela tinha uma Bíblia que pudesse dar a ele. E aí ela deu a única Bíblia que tinha, e o seu filho pegou, a única coisa que tinha era a Bíblia, a roupa do corpo, se embrenhou numa maca e ficou meses escondido dentro da maca. E ali naquela mata, ele começou a ler a Bíblia sozinho. Então, num certo momento, ele pegou alguns... deixa eu contar essa parte. Ele leu um trecho em que Abraão, num certo momento, ele pega alguns animais, uma novilha, uma ovelha, uma cabra, parte ao meio. Durante o dia ele fica espantando os corvos dali, as aves que vêm comer aqueles pedaços dos cadáveres, mas em um certo momento vem um fogo do céu e consome aqueles animais que foram mortos, que foram sacrificados. Então, como ele estava lendo a Bíblia por si próprio e fazendo sua própria interpretação, ele então achou um tatu, uma capivara e outro animal, partiu ao meio e ficou a noite toda esperando para ver se vinha algum fogo do céu consumir aquilo. Não veio. Não veio. Gente, esses três exemplos, esses três casos que eu citei, todos eles são casos reais. O caso da assaltante de banco foi citado por Billy Graham no seu livro Novo Nascimento. O caso do rapaz que passou a fumar apenas 2 cigarros de maconha por dia, ele, na verdade, no passado, ele vivia tão chapado de cocaína e maconha o dia todo, que quando ele chegou no ponto de fumar apenas um cigarro de maconha de noite, ele achava que já tinha atingido um patamar de moralidade
que no passado, há poucos meses atrás, ele considerou que nunca ele conseguiria. E esse rapaz hoje, ele é pastor de uma igreja na Suíça. Esse caso aconteceu aqui na igreja com a gente. Ele conversou comigo e depois de um tempo ele foi realmente batizado. Ele hoje é pastor de uma igreja lá na terra de Calvino, de João Calvino. E o caso do pastor, eu conheci, ele me convidou para pregar na igreja dele, e ele contou, e foi um caso exatamente assim, como eu narrei para vocês. Ele nunca tinha feito nenhum estudo da Bíblia, fugido, e no meio do mar, com a Bíblia na mão, começou a ler e a interpretar por ele mesmo. E aí me veio ao coração isso. Essa conversa com esse pastor, esse cara, aí esse soldado que era traficante e fugiu, ele efetivamente depois se converteu e se tornou pastor batista, foi ordenado pela igreja batista. Então, o que você acha que essas três pessoas tinham em comum? Todas três tiveram alguma coisa em comum. Todas essas três pessoas, elas amavam de fato a Jesus. Todas essas pessoas acreditavam que encontraram um caminho diferente. Elas queriam andar nesse caminho, mas elas tinham outro aspecto em comum. Nenhuma delas havia sido discipulada. Nenhuma dessas três pessoas passou pelo processo de discipulado. Teve alguém que ajudasse, uma pessoa mais madura, andando junto com ela e explicando passo a passo da vida cristã. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, então o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas e pediu para ser curado. Então veja, não apenas os discípulos, mas uma grande multidão seguia Jesus. Marcos 12:37 diz: o próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Então havia uma grande multidão que gostava de caminhar junto com Jesus, de ir atrás de Jesus e até mesmo de ouvi-lo. Provavelmente essa multidão era atraída pela possibilidade de ver ações sobrenaturais por parte de Jesus. Boa parte dessa multidão era atraída porque queria comer os pães da multiplicação. Isso o próprio Senhor Jesus falou. Uma parte queria ver o que estava acontecendo de diferente, fora da rotina. Mas não passa disso. A multidão que ia atrás de Jesus não tinha nenhum compromisso ou desejo sério de seguir ou mesmo imitar a Jesus. E os enviou 2 a 2 adiante dele, todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Nós vemos um outro grupo, ainda mais restrito, os 12. Lucas 9:2 diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou Mateus 10:2-5, estes são os nomes dos 12 apóstolos: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. E Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Mas nós vamos ainda além. João, no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 20, diz: Pedro voltou-se e viu
que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram: Senhor, quem te irá trair? Viram? Há apenas uma pessoa a quem é reservado esse privilégio de ser chamado de o discípulo a quem Jesus amava. Jesus restaurando sua relação com Deus, com o próximo e com a criação. Veja, nossa missão não é trazer pessoas para dentro da tenda. Nossa missão não é trazer pessoas para serem arroladas como membros. Nossa missão não é trazer pessoas para mostrar que a igreja está crescendo. Nossa missão é trazer pessoas a Jesus, ajudando na restauração de sua relação com Deus, o próximo e a criação. Se acerta, a pessoa está vindo do mundo, cheia de erros, cheia de pecados. Agora ela chegou no reino da luz. Satanás vai centrar todas as suas baterias na vida dessa pessoa. Nesse momento, ela precisa, é o momento que ela mais necessita do nosso apoio, do nosso cuidado, da nossa cobertura, da nossa ajuda, para que ela se acerte. Porque a partir do momento da conversão, agora vai ter início todo um processo de efetiva transformação. É isso que eu quis mostrar nesse diagrama que está na tela. Então veja, essa parte verde aqui fora, essa parte verde retangular, ela representa a enorme multidão que ia atrás de Jesus. E atrás para quê? Para ver os milagres, ir atrás para comer o pão, ir atrás para fugir da rotina. Mas eles tinham compromisso com Jesus? Não. Eles tinham interesse em aprender de Jesus? Não. Essas pessoas tinham interesse em assumir um compromisso com Cristo? Não. Mas depois existe um outro grupo de 72 que já são discípulos. Esses aprenderam com Jesus. Esses queriam de fato seguir, servir, se comprometer com Cristo. Tem um grupo dos 12, tem um grupo dos 3, tem apenas João. Gente, o que eu quero perguntar para vocês nesse momento é: se você for fazer uma aplicação pessoal, gente, em qual desses grupos aqui você gostaria de estar? A qual desses grupos você gostaria de efetivamente pertencer? Do centro que é Jesus possível. O processo de discipulado, ele nunca vai ser dado como satisfeito, pronto, terminado. Isso só na glorificação que nós seremos perfeitos. Enquanto nós estivermos vivos, nós estamos em mudança, nós estamos sendo transformados e, consequentemente, precisamos de alguém mais maduro do que nós para nos ajudar nessa caminhada. Quando você agora inverte a situação e você está olhando alguém de fora, seu amigo de oração, uma pessoa querida, alguém que você quer que passe por isso em nome de Jesus, você está pregando o Evangelho para ela aqui na multidão, a partir do momento que ela se converte, você tem que ajudá-la a ir caminhando em direção ao alvo, em direção ao centro, e fazer com que essa pessoa se aproxime ao máximo daquele ponto. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei.
Observe o seguinte: o trabalho não termina no momento do batismo, ok? Façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aí, meus irmãos, venham ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Se alguém quiser acompanhar-me, e aí eles especificam algumas condições. Se alguém quiser acompanhar-me, tem algumas condições. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus nunca impediu ninguém de segui-lo, exceto o Gerazeno, que era possuído de demônios, e Jesus, depois de liberto, quis seguir Jesus. Jesus falou: não, fica na sua cidade. Existe uma razão para isso. A cidade de Gadara não permitiu que Jesus entrasse ali. Então, quando Jesus impediu que aquele homem o seguisse, a intenção era lhe dar uma missão especial. Olha, já que eles me vetaram de entrar em Gadara, você é cidadão gadarense, gadareno, então você vai lá e conta o que eu lhe fiz. É um processo de tomar novos convertidos, educá-los e levá-los a um estado de intensa comunhão com o Senhor e de uma fé biblicamente sadia, amadurecida, sincera e robusta. Em nossas vidas, acaba se tornando apenas vaidade. O conhecimento que não muda os nossos valores, o movimento que não nos transforma, o movimento que não esculpe o nosso caráter, acaba alimentando a nossa vaidade, acaba alimentando a nossa arrogância. Percebe? Nós estamos estudando teologia, decorei a Bíblia de capa a capa, beleza. O quanto isso fez com que você se parecesse com Jesus? Muito pouco. Cara, então você deve ter se tornado uma pessoa muito difícil, porque você acha que sabe tudo. Você acabou de chegar num patamar em que acredita de fato que ninguém tem mais nada que ensinar você. Seu coração deixou de ser humilde, você se tornou uma pessoa arrogante, uma pessoa difícil, prepotente. E de Cristo, fazer discípulos, levando-os a um compromisso com Jesus, através do batismo, e ensiná-los a obedecer o que o Senhor ensinou. A principal tarefa da igreja não é realizar muitas tarefas, nem alistar um grande número de membros. A ordem de Jesus é clara no sentido de fazer discípulos. Ele nunca disse que gostaria que enchêssemos a igreja de pessoas descomprometidas. Nossa principal tarefa é montar vidas à imagem de Jesus. Nos cultos de celebração. Gente, a gente vira e mexe, a gente fala: meu Deus, se existisse algum curso que ensinasse a gente a ter bom senso, nós iríamos pagar fábulas de montanhas de dinheiro para a gente fazer esse curso e para a gente mandar todo mundo fazer o curso. Pão de alho pode, pão de alho pode, mas pão de alho não. Okay? No discipulado, não. Você pode até mandar pão de alho para as pessoas lerem e tal. Tem umas meditações legais ali. É bom você saber que o pão de alho é metodista e tem uma linha arminiana, que não é a nossa, é calvinista, tá bom? Só para você saber, para quando você ler tentando ler com o seu filtro ligado. Mas não tem mal nenhum de você ler o pão de alho, assim como outros livros cristãos. Nenhum outro material poderá ser usado além do material proposto. O discipulador deve cobrar do discipulando assiduidade e pontualidade. Não leve o discipulado de qualquer maneira. Cobre o compromisso da parte da pessoa que está sendo discipulada. Só pode ocorrer entre pessoas
do mesmo sexo. Terminar um vínculo desse, não é porque ele é malvadão ou ele não gosta das pessoas. Tudo que a gente quer é que esse processo flua o maior número de pessoas possível. Mas quando a gente percebe, cara, isso tem que estar adoecendo os dois, a gente vai intervir, tá bom? Mas a gente faz isso realmente, irmãos, por amor, por carinho, diante de Deus, com temor. Então é assim que a gente acha. Esse é o discipulado da Igreja Oceânica e já está na hora da gente terminar. Eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida, mas a gente vai ter um tempo bom para tirar dúvida. Deixa a sua pergunta anotada e logo mais a gente tira elas todas, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, ensina-nos o teu caminho, abre o nosso entendimento para essa realidade de que o conhecimento por si próprio, ele não nos ajuda em nada, mas permita, Senhor, que cada assunto que venhamos a aprender, a entender, que isso cause mudanças profundas e permanentes em nós, nosso caráter vá sendo moldado, que os nossos valores possam ir sendo transformados de maneira que sejamos mudados, nos tornemos mais parecidos com Jesus dia a dia. Faz assim, Senhor, que a Igreja Oceânica se torne uma igreja que honra e glorifica o teu santo nome através desse processo de mudança, através do discipulado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.